estava falando sobre a questão das normas de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, né? Da Marília Diniz e Afonso da Silva, né? Aquelas questões de como a norma é aplicada. Aqui nós vamos mostrar como o Supremo entende. Então, por exemplo, a DPF 130, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental 130, que é o artigo 5º, inciso 5º, que é a questão do direito à resposta proporcional ao agravo, né? Na questão da matéria jornalista. Aí eles pegaram e não recepcionaram a lei de imprensa, tá certo? Essa norma aqui é de eficácia plena, não precisa de regulamentação. Então, o indivíduo ofendeu a outra pessoa, lá na imprensa, na mídia, ela vai ter que dar direito de resposta e vai ter que indenizar o dano material, moral ou a imagem. Não precisa de regulamentação, tá bom? Olha aí, uma norma de eficácia limitada, tá certo? É a questão da extradição do brasileiro naturalizado, um comprovante em tráfico ilícito de entorpecentes. Então, nesse caso aqui, o princípio geral é da inextraditabilidade ao brasileiro, incluído o naturalizado. E aí o Supremo acabou que era necessário, na forma da lei, um comprovado envolvimento no crime. Isso precisaria de uma lei ordinária, tá certo? Então a discussão é que não é essa norma de eficácia plena, nem de aplicabilidade imediata, por exemplo, tá certo? Então você vai ter aqui vários casos, tá certo? Por exemplo, gratuidade, transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, Estatuto do Idoso. O Supremo entendeu que norma de eficácia plena, tá certo? Tentaram discutir a constitucionalidade disso aí, as empresas não queriam ceder as duas vagas, entendeu? Para os idosos, e aí o Supremo não. Essa norma de eficácia plena. Então você tem aí outros casos, vou citar outros casos aqui, por exemplo, ex-combatente que tenha participado efetivamente da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Norma de eficácia plena. Então ele vai ter assistência médica educacional extensiva aos seus dependentes. Então, colocando os pracinhas. Norma de eficácia imediata, regime geral de previdência, facultativo. Né? Então você tem um monte de artigo 201, tá certo? Que vedava a filiação ao regime geral da previdência na qualidade de segurado facultativo. Tá? O Supremo entendeu, norma de eficácia plena, aplicabilidade imediata. Tá certo? Então você tem aí vários casos em que o Supremo entendeu, tá certo? O que seria a norma de eficácia contida? Vou dar um exemplo simples, livre exercício da profissão, que mais cai em concurso. Artigo 5º, inciso 13, tá certo? Norma de eficácia contida, tá certo? Porque é necessário, tá certo? Que uma lei, a norma quando for a profissão regulamentada, é necessário que a indivíduo preencha. Então tem uma lei, tá certo? Uma lei que regulamente isso, tá? Tem outras normas de eficácia contida, por exemplo, os cargos e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Então, na forma da lei, eu preciso de regulamentar, dizer quais são os cargos que os estrangeiros podem preencher. Aliás, todos os outros que não estão no artigo 12, aqueles do brasileiro nato. O resto, os estrangeiros vão ter que preencher, tá certo? E aí tinha que preencher numa perspectiva da eficácia limitada aí, a greve dos servidores públicos. Tem vários MI 20, MI 670, MI 708, MI que eu falo é mandado de injunção. Discussão sobre greve de servidores públicos. E aí caiu tudo na norma de eficácia limitada, tá certo? Aposentadoria especial também para servidores públicos, que aposentar mais cedo, policial civil, que mexe com coisas insalubres, não tem regulamentação do artigo 40 parágrafo 4º da Constituição. Matéria que pode cair na Constituição também, na prova também, porque esses mais comuns, as provas cobram, tá certo? Então, norma de eficácia limitada, greve do servidor público, aposentadoria especial do servidor público, tudo norma de eficácia limitada, por exemplo, tá certo? Então, só para você ter noção que as normas possuem essas aqui tem várias normas de eficácia limitada, questão do direito público à saúde, né, o direito à saúde, direito à vida, né, a ideia do direito à saúde do artigo 196, né,
para tornar isso eficaz, essa norma foi considerada aí de norma de eficácia plena, tá certo? Por exemplo, porque precisaria aí, a discussão aí era complexa, porque era remédio para as pessoas que precisam tratar o HIV. E aí precisava comprar esses remédios, tem vários processos no Supremo, entendeu? E aí acabou que a ideia foi quebrar a patente aí do HIV e posteriormente concretizar esse direito à saúde na Constituição. Recentemente aí, uma pessoa aqui em Brasília morreu, essa semana passada aí, com câncer, alegando que não tinha, por exemplo, a UTI. E mesmo a Justiça mandando internar, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não conseguiu atender a contento e a pessoa veio a óbito. Então o direito à saúde cai muito na questão também da política pública imediata ali, do agente público, do gestor público para atender a discussão sobre judicialização da saúde, que é um tema que eu posso até desenvolver posteriormente. Mas aqui fica complicado, porque esse curso aqui é um curso mais voltado para concurso e introdutório. Mas só para dizer para os senhores que existe um processo de judicialização da saúde, da política, e o Supremo, de forma hipertroficamente, vem crescendo e atuando. Tá certo? Muito bom. Então eu não vou citar mais não, só para você tem que dar uma estudada. Tem que dar uma estudada para entender esse tema. Tá bom? Grande abraço para vocês. Fechamos mais um tópico de teoria da Constituição. Grande abraço.